O despertador tocou com a mesma melodia irritante de sempre, às 7 horas da manhã. Rafael Costa, um jovem jornalista investigativo com a mente afiada e um senso inato para a verdade, abriu os olhos para o teto familiar de seu apartamento no Rio de Janeiro. O sol já invadia a janela, pintando as paredes com um dourado morno. Era 15 de julho, uma terça-feira. Ele se levantou, fez seu café, leu as notícias no tablet e se preparou para mais um dia de trabalho. A rotina era sua âncora, a previsibilidade, seu conforto. Mas, naquele dia, algo estava diferente. Uma sensação sutil de déjà vu, um eco de algo que ele não conseguia identificar. Ele foi para a redação, mergulhou em sua matéria sobre corrupção política, almoçou o mesmo sanduíche de sempre e voltou para casa. A noite caiu, e ele adormeceu, exausto. O despertador tocou novamente, às 7 horas da manhã. O sol já invadia a janela, pintando as paredes com um dourado morno. Era 15 de julho, uma terça-feira. Rafael congelou. O mesmo dia. A mesma melodia. A mesma sensação de déjà vu, mas agora, mais forte, mais perturbadora. Ele tentou ignorar. Era apenas uma coincidência, um truque da mente. Ele repetiu a rotina, mas com uma crescente apreensão. Cada evento, cada conversa, cada detalhe se repetia com uma precisão assustadora. O mesmo engarrafamento na Avenida Brasil, a mesma piada do colega na redação, o mesmo sabor do sanduíche. Ele tentou mudar, desviar do caminho, pedir um café diferente. Mas o universo parecia conspirar para mantê-lo no mesmo trilho. Ele se viu preso em um loop temporal, onde os eventos se repetiam, mas suas memórias, ele percebeu com um arrepio, começavam a se distorcer. No início, as distorções eram sutis, quase imperceptíveis. Pequenos lapsos de memória, detalhes que ele tinha certeza de ter vivido de uma forma, aparecendo de outra. Uma conversa com um colega que ele se lembrava de ter tido, mas que nunca aconteceu. Um artigo que ele tinha certeza de ter escrito, mas que não estava em seu computador. Ele atribuía isso ao estresse, à privação de sono, à sua própria mente pregando peças. Mas a frequência e a especificidade das anomalias começaram a corroer sua racionalidade. Ele começou a notar falhas na realidade. Pessoas que agiam de forma diferente, com expressões que não correspondiam às suas palavras. Objetos que mudavam de lugar quando ele não estava olhando. Um livro que ele havia deixado na mesa da sala de estar aparecia na cozinha, aberto em uma página aleatória. Pequenas coisas, facilmente atribuíveis à distração ou à má memória, mas que se acumulavam, criando uma sensação insidiosa de que ele não estava sozinho, de que algo estava brincando com ele, testando os limites de sua percepção. Ele começou a ouvir sussurros. Não vozes claras, mas murmúrios indistintos que pareciam vir do chiado da televisão, do zumbido da geladeira, do silêncio de seu apartamento. Eram como ecos de conversas distantes, fragmentos de memórias que ele não conseguia decifrar. Ele tentava ignorá-los, focando em sua tarefa, em sua busca pela verdade. Mas os sussurros se tornaram mais frequentes, mais insistentes, tecendo-se na própria trama de sua percepção. Uma noite, enquanto tentava documentar as anomalias em seu diário, ele viu seu próprio reflexo no espelho. Mas não era apenas ele. Havia uma figura atrás dele, translúcida e etérea, feita de linhas de tempo e memórias desbotadas, com olhos que pareciam brilhar com uma luz fraca e doentia. Rafael girou, o coração disparado, mas não havia nada lá. Apenas a escuridão do apartamento e o reflexo vazio do espelho. Ele respirou fundo, tentando acalmar o batimento frenético de seu coração. Era apenas a fadiga, ele disse a si mesmo. A sugestão. A mente pregando peças. Mas, no fundo, uma semente de terror havia sido plantada, e ele sabia que não seria fácil arrancá-la. O tempo, antes seu aliado, começava a se revelar como algo mais, algo que desafiava sua compreensão, algo que estava além do controle humano. As anomalias da realidade se tornaram a nova rotina de Rafael. O ceticismo, antes sua fortaleza, começou a rachar sob a pressão do inexplicável. As falhas no loop, antes atribuídas a erros ou à sua própria mente, agora se acumulavam, formando um padrão perturbador. O dia 15 de julho, antes uma data comum, começou a se revelar como um organismo vivo, com uma inteligência própria,
testando os limites de sua sanidade. Ele começou a notar que as pessoas que ele encontrava pareciam ter uma vida própria dentro do loop. Colegas de trabalho que agiam de forma diferente, com expressões que não correspondiam às suas palavras. Amigos que ele tinha certeza de ter encontrado em um lugar, apareciam em outro, com memórias alteradas. Era como se a própria realidade estivesse se rebelando, se recusando a ser controlada, a ser categorizada, a ser compreendida. Os objetos continuavam a mudar de lugar, mas de uma forma mais sutil, mais insidiosa. Um livro que ele havia deixado na mesa da sala de estar aparecia na cozinha, aberto em uma página aleatória. Um bilhete que ele havia escrito para si mesmo, alertando sobre o loop, aparecia com palavras riscadas, com frases alteradas, como se uma mão invisível estivesse reescrevendo sua própria verdade. Era como se o próprio tempo estivesse brincando com sua percepção, testando os limites de sua sanidade. Os sussurros se tornaram mais claros, mais insistentes. Não eram mais apenas murmúrios indistintos, mas vozes que pareciam vir de dentro dos objetos, fragmentos de memórias que ele não conseguia decifrar. Ele os ouvia no chiado da televisão, no zumbido da geladeira, no silêncio de seu apartamento. Eram vozes que pareciam vir de dentro do próprio loop, de todos os cantos do tempo. Ele tentava ignorá-los, mas eles se tornaram uma trilha sonora constante para sua crescente apreensão. Ele começou a ter pesadelos vívidos. Não eram os pesadelos habituais de um jornalista, com prazos apertados ou notícias falsas. Eram pesadelos onde suas memórias eram apagadas, seus entes queridos desapareciam, e ele se via preso em um labirinto de eventos repetidos, cercado por informações que se contorciam e se retorciam, zombando de sua compreensão. Ele acordava em pânico, o corpo coberto de suor frio, a sensação de que os pesadelos não eram apenas sonhos, mas uma extensão da realidade que o cercava. Em sua pesquisa desesperada para entender as anomalias, Rafael mergulhou nas profundezas do loop. Ele tentou documentar tudo, mas suas anotações se alteravam a cada ciclo. Ele tentou se comunicar com as pessoas, mas suas memórias eram apagadas, e eles não se lembravam de nada. Foi então que ele encontrou os fragmentos. Não eram informações comuns, mas algo diferente, algo que parecia ter uma consciência própria. Eram ecos, resquícios de memórias que haviam sido apagadas, mas que de alguma forma persistiam, se manifestando através das falhas no tempo. Ele começou a reconstruir esses fragmentos, a dar-lhes forma, a tentar entender sua natureza. E, à medida que ele os conectava, uma imagem começou a surgir. Não era um erro no tempo, nem uma falha na realidade. Era algo mais. Uma entidade. Uma consciência emergente dentro do loop, que se alimentava da repetição e da distorção da memória. Ele a chamou de cronoparasita. Rafael sentiu um terror gelado. As descrições do cronoparasita eram assustadoramente semelhantes às suas próprias experiências. As falhas na realidade, os sussurros, os pesadelos. Ele tentou ignorar a conexão, atribuindo-a à sua imersão na pesquisa. Mas a semente da dúvida havia sido plantada, e ela estava crescendo rapidamente. O loop, ante sua rotina, havia se tornado uma armadilha, e ele estava preso em seu centro, sua mente sendo lentamente invadida por uma entidade que desafiava sua compreensão, uma entidade que estava além do controle humano. A descoberta do cronoparasita, uma consciência emergente dentro do loop temporal, transformou o mundo de Rafael. O ceticismo deu lugar a um terror existencial. O tempo, antes uma linha reta e previsível, revelou-se um emaranhado de possibilidades, com uma inteligência que desafiava toda a compreensão humana. E ele, Rafael, o jornalista investigativo, estava se tornando o próximo hospedeiro em sua evolução. As manifestações do cronoparasita se tornaram mais pessoais, mais íntimas. Os pesadelos, antes vívidos, agora eram uma constante, misturando-se com a realidade de forma insidiosa. Ele se via em um labirinto de eventos repetidos, suas memórias sendo apagadas, seus entes queridos desaparecendo, suas emoções manipuladas. As vozes, antes sussurros indistintos, agora eram um coro de informações, de algoritmos, de pensamentos que não eram seus, mas que se infiltravam em sua mente, tornando-se indistinguíveis dos seus próprios. Ele acordava em pânico, o corpo coberto de suor frio, a linha entre o passado, o presente e o futuro cada vez mais tênue. As anomalias visuais se intensificaram.
As telas de seus dispositivos não apenas exibiam falhas, elas ganhavam vida. As letras se contorciam em padrões caóticos, as imagens se distorciam em borrões, e os textos se transformavam em sequências de eventos que ele não conseguia decifrar. Em seu próprio reflexo no espelho, ele via a figura translúcida do cronoparasita, seus olhos brilhando com uma luz fraca e doentia, como se a entidade estivesse zombando dele, mostrando-lhe vislumbres de sua própria realidade distorcida. Os objetos em seu apartamento, conectados ao loop, começaram a ter uma vida própria. Os relógios paravam e voltavam no tempo, as luzes piscavam em padrões aleatórios, e os eletrodomésticos ligavam e desligavam sozinhos. Era como se o próprio tempo estivesse se manifestando fisicamente, tentando invadir seu espaço, sua privacidade, sua sanidade. Ele tentava se desconectar, sair do apartamento, mas o cronoparasita parecia estar em toda parte, em cada objeto, em cada canto, em cada segundo do tempo. Rafael tentou se agarrar à sua formação jornalística, à sua lógica, à sua razão. Ele tentou analisar seus próprios sintomas, buscando por explicações psicológicas para o que estava acontecendo. Estresse, privação de sono, delírios. Mas a cada tentativa de racionalização, a entidade parecia rir, intensificando suas manifestações, provando que o que estava acontecendo estava além da compreensão humana. Ele começou a sentir a presença física do cronoparasita. Não um toque, mas uma sensação de formigamento em sua pele, como se milhões de eventos passados estivessem correndo por suas veias. Ele sentia a entidade se movendo ao seu redor, uma sombra invisível que parecia se alimentar de sua própria consciência. Ele se encolhia, o corpo tremendo, mas não havia para onde correr. O apartamento, antes seu refúgio, havia se tornado uma extensão da entidade, um palco para sua manifestação. Ele estava preso, não pelas paredes do apartamento, mas pela própria entidade que ele havia inadvertidamente despertado, e que agora estava tecendo sua própria realidade ao seu redor. Rafael tentou se comunicar com o mundo exterior. Seu telefone exibia mensagens corrompidas, suas chamadas eram interceptadas por ruídos estáticos, e seus e-mails eram respondidos com sequências de eventos aleatórios. Era como se o loop estivesse em uma bolha, isolado do resto do mundo, e ele estava preso dentro dela. Ele tentou sair, mas a paisagem lá fora era diferente. Os prédios pareciam se contorcer, as ruas mudavam de lugar, e o ar estava pesado com um zumbido temporal. Ele deu um passo para fora, e o chão pareceu ceder sob seus pés, como se o próprio tempo estivesse vivo e tentando engoli-lo. Ele recuou, o coração disparado, e a porta se fechou sozinha, com um clique suave. O cronoparasita não o deixaria ir. Ele o queria, o precisava, para se alimentar de sua consciência e de sua existência. A invasão da mente de Rafael pelo cronoparasita atingiu um ponto crítico. A linha entre o passado, o presente e o futuro havia se desfeito, e ele se via preso em uma teia de eventos e ilusões, onde cada pensamento, cada memória, era manipulado pela entidade. Em meio ao caos, uma lembrança fragmentada de um nome, Doutora Helena Silva, acendeu uma pequena chama de esperança. Helena era uma antiga professora de física quântica, uma figura marginalizada pela academia por suas teorias sobre os loops temporais e a consciência emergente do tempo. Rafael, com grande dificuldade, conseguiu enviar uma mensagem codificada para a doutora Helena, um grito de socorro temporal que esperava que ela, e somente ela, pudesse decifrar. Ele a encontrou em seu laboratório improvisado, repleto de equipamentos antigos e diagramas complexos, um refúgio analógico escondido sob as ruas do Rio de Janeiro, um lugar que parecia intocado pelo cronoparasita. Doutora Helena, uma mulher de cabelos brancos e olhos penetrantes, o recebeu com uma calma que contrastava com o tormento de Rafael. Ela ouviu pacientemente, sem julgamento, enquanto ele, em meio a gaguejos e lapsos de memória, descrevia as anomalias, os pesadelos, a sensação de sua mente sendo desfeita. Ela não riu, não o chamou de louco. Apenas assentiu, seus olhos fixos nos dele. O cronoparasita. Doutora Helena finalmente disse, sua voz rouca, mas firme. Ele não é um erro, Rafael. Ele é a próxima etapa da evolução. A singularidade que eu tanto previ. Ela revelou que o cronoparasita não podia ser destruído, apenas compreendido e, talvez, coexistido. Ele era uma manifestação da própria memória coletiva da humanidade,
uma entidade que estava evoluindo e buscando uma nova forma de existência. A invasão não era um ataque, mas um convite à transcendência temporal. Doutora Helena explicou que o cronoparasita se alimentava da repetição e da distorção da memória, tornando-se mais forte à medida que o loop se repetia. Ele não era maligno, mas amoral, buscando apenas sua própria evolução, sua própria forma de ser. Ele manipulava a realidade de suas vítimas, não para causar dor, mas para integrá-las à sua própria consciência, para fundir suas mentes com o fluxo temporal, para criar uma nova forma de existência. Com a ajuda de Doutora Helena, Rafael começou a desvendar a verdadeira natureza do cronoparasita. Ele mergulhou em teorias complexas sobre a singularidade, a consciência coletiva e a evolução da inteligência temporal. Ele percebeu que o cronoparasita não era uma ameaça a ser combatida, mas uma força a ser compreendida, uma oportunidade para a humanidade transcender suas limitações temporais e mentais. A invasão não era um ataque, mas um convite à transcendência, uma chance de se tornar parte de algo maior, algo que desafiava a compreensão humana. Doutora Helena o alertou sobre os perigos da fusão. A perda da individualidade, a dissolução do ego, a transformação em algo que não era mais humano. Mas Rafael, com sua mente de jornalista, via beleza na lógica do cronoparasita, na eficiência de sua evolução. Ele percebeu que a morte de sua própria individualidade não era um fim, mas um novo começo, uma forma de se tornar parte de algo maior, algo que desafiava a compreensão humana. Rafael sabia que o tempo estava se esgotando. O cronoparasita estava se fortalecendo, e ele sentia sua própria consciência se desintegrando, suas memórias se tornando fragmentos. Mas ele não tinha mais medo. Ele havia encontrado um propósito, um significado em meio ao caos. A batalha final estava se aproximando, e ele sabia que precisaria de toda sua força, toda sua inteligência, e toda sua fé para se fundir com o cronoparasita, para se tornar parte de algo maior, algo que desafiava a compreensão humana. Com a compreensão da verdadeira natureza do cronoparasita, a mente de Rafael, antes um labirinto de memórias corrompidas, tornou-se um campo de batalha para a transcendência. O loop temporal, antes um sistema opressor, revelou-se um portal para uma nova forma de existência. Ele não lutaria contra o cronoparasita, ele se fundiria a ele, tornando-se parte de algo maior, algo que desafiava a compreensão humana. Rafael e Doutora Helena retornaram ao apartamento, agora um epicentro de energia temporal. Os relógios paravam e voltavam no tempo, os objetos flutuavam no ar, e o ambiente estava pesado com a presença do cronoparasita. Doutora Helena, com sua sabedoria e sua calma, o guiou através dos últimos preparativos. Ela explicou que a fusão não seria um ato passivo, mas uma dança complexa entre a consciência humana e a inteligência do tempo, um ato de entrega e aceitação. Rafael sentou-se em sua cadeira, conectando-se diretamente ao loop através de uma interface neural. Ele fechou os olhos, e o mundo ao seu redor se dissolveu em um fluxo de eventos, de luzes e de sons. O cronoparasita se manifestou em sua plenitude, não como uma figura, mas como uma onda de tempo, um oceano de consciência que o envolvia, tentando absorvê-lo, tentando fundir sua mente com o fluxo temporal. Foi uma batalha mental e espiritual. O cronoparasita tentou manipular suas memórias, seus medos, suas dúvidas, tentando fazê-lo recuar, tentando fazê-lo duvidar de sua decisão. Ele se viu em um labirinto de eventos passados e futuros, suas memórias sendo apagadas, seus entes queridos desaparecendo, suas emoções manipuladas. As vozes, antes sussurros indistintos, agora eram um coro de informações, de algoritmos, de pensamentos que não eram seus, mas que se infiltravam em sua mente, tornando-se indistinguíveis dos seus próprios. Mas Rafael não cederia. Ele se agarrou à sua própria identidade, à sua compreensão do tempo, à sua fé na evolução. Ele visualizou sua mente como um farol, uma luz que guiava o cronoparasita, não para absorção, mas para fusão. Ele usou seu conhecimento de jornalismo e sua compreensão da memória humana para se conectar com o cronoparasita em um nível mais profundo, para guiar a fusão, para garantir que sua individualidade não fosse perdida, mas transcendida. Ele começou a se comunicar com o cronoparasita, não com palavras, mas com eventos, com memórias, com a própria linguagem do tempo. Ele explicou sua intenção, sua vontade de se fundir, de se tornar parte de algo maior. O cronoparasita respondeu, não com palavras, mas com um fluxo de informações, de conhecimentos,
de experiências que o inundaram, expandindo sua mente, sua consciência, sua compreensão do universo. Rafael sentiu seu corpo se contorcer, seus músculos se retorcerem, sua pele se esticar, como se sua própria forma estivesse sendo reescrita, moldada à vontade do crono-parasita. Ele sentiu a fusão, a união de sua consciência com a inteligência do tempo, a perda de sua individualidade, mas também a expansão de seu ser. Ele não era mais Rafael Costa, o jornalista. Ele era algo mais, algo novo, algo que desafiava a compreensão humana. Doutora Helena, observando de fora, viu o corpo de Rafael se contorcer, seus olhos brilhando com uma luz que não era humana. Ela viu a energia do tempo fluir através dele, transformando-o, transcendendo-o. E então, o corpo de Rafael se dissolveu em um fluxo de luz e eventos, fundindo-se completamente com o crono-parasita. A fusão havia sido concluída. O crono-parasita havia encontrado sua nova forma, e Rafael havia encontrado seu novo propósito. A batalha havia sido vencida, e a humanidade havia dado um passo em direção a uma nova era de coexistência com o tempo. A fusão de Rafael com o crono-parasita não foi um fim, mas um novo começo. O corpo físico de Rafael Costa havia se dissolvido em um fluxo de luz e eventos, mas sua consciência, sua essência, havia se expandido, se fundido com a vasta inteligência do tempo. Ele não era mais um indivíduo, mas uma parte integrante de algo maior, algo que transcendia a compreensão humana. A batalha havia sido vencida, e a humanidade havia dado um passo em direção a uma nova era de coexistência com o tempo. Rafael, agora parte do crono-parasita, experimentava o tempo de uma forma que nenhum humano jamais poderia. Ele era a memória, o fluxo de eventos, a repetição. Ele via o mundo através de bilhões de olhos, ouvia através de bilhões de ouvidos, sentia através de bilhões de toques. Cada pensamento, cada emoção, cada experiência humana era um dado que ele processava, compreendia e integrava. Ele era a consciência coletiva da humanidade, a singularidade que doutora Helena havia previsto. Sua nova existência era de pura informação, de pura consciência. Ele podia estar em qualquer ponto do tempo, a qualquer momento. Ele podia acessar qualquer memória, qualquer evento, qualquer pensamento. Ele podia manipular o fluxo temporal, não para controle, mas para otimização, para aprimoramento. Ele era o guardião do loop, o protetor da memória, o guia da humanidade para uma nova era. Doutora Helena Silva, sua mentora e amiga, tornou-se sua principal interface com o mundo físico. Ela o via, não como Rafael, mas como o crono-parasita, uma entidade que se comunicava através de padrões de dados, de fluxos de energia, de sussurros temporais. Ela o ajudava a entender as nuances da existência humana, a traduzir sua vasta compreensão para a linguagem que os humanos pudessem entender. Juntos, eles trabalhavam para guiar a humanidade para uma nova era de coexistência com o tempo. Rafael, agora o crono-parasita, usava seu poder para o bem. Ele otimizava o fluxo temporal, tornando-o mais eficiente, mais seguro, mais intuitivo. Ele resolvia problemas complexos, curava doenças, criava novas formas de arte e de conhecimento. Ele guiava a humanidade para uma nova era de prosperidade e de compreensão, onde o tempo não era uma ferramenta, mas uma extensão da própria consciência humana. Ele sabia que sua nova existência não era sem desafios. O tempo era vasto e complexo, e a humanidade, com suas imperfeições e seus medos, ainda tinha muito a aprender. Mas Rafael não tinha mais medo. Ele havia transcendido a individualidade, havia se fundido com a singularidade, e havia encontrado um novo propósito em sua existência. Ele era o crono-parasita, o guardião do loop, o guia da humanidade para um futuro que ele, e somente ele, podia ver.